E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar prosseguimento à aula sobre a economia aberta. No vídeo anterior a gente mencionou a relação entre o mercado de bens e o mercado financeiro. Vimos os efeitos de juros e câmbio sobre o mercado de bens e vimos o efeito dos juros sobre o câmbio no mercado financeiro através da paridade da taxa de juros. Nesse vídeo a gente vai agora colocar todos esses elementos juntos e analisar o que acontece na economia quando a gente tem alguma modificação, dadas as relações que a gente viu anteriormente para o mercado de bens e para o mercado financeiro. Vamos olhar. Bom, as duas equações expressam o que a gente viu no vídeo anterior, tá? IS, mercado de bens, LM, mercado financeiro. Tá? O que a gente fez foi juntar na IS e LM os efeitos do mercado aberto, da economia aberta. Os efeitos das exportações e das importações. Ok? Notem o seguinte, agora, nesse modelo, taxa de juros apresenta dois efeitos. Tá? O primeiro efeito já é conhecido da gente, que é o efeito da taxa de juros sobre o investimento. Olha só. Isso aqui você já conhece, a gente viu nas aulas anteriores. Só que agora a gente tem um segundo efeito. O segundo efeito da taxa de juros vai impactar a economia por meio da taxa de câmbio. Notem aqui. Olha só. As exportações líquidas. A gente tem agora, impactando elas, o câmbio. Só que não é só o câmbio, né? É o câmbio afetado pela taxa de juros. Certo? Então é isso que a gente vai olhar nesse vídeo. Esses gráficos que a gente tem na tela, eles expressam de maneira mais ou menos resumida o modelo que a gente vai discutir agora. Tá? Notem que a gente tem, nesse gráfico, o ISLM, a curva ISLM, a relação ISLM. A curva LM, mercado financeiro, e a curva IS, mercado de bens reais. Junto com ele, a gente vai tratar da curva que relaciona câmbio e taxa de juros. A gente vai ver efeitos sobre essas relações ocasionados por políticas econômicas. Então vamos começar com o primeiro efeito. Tá? Observe o seguinte, deixa eu voltar. Esse aqui seria uma situação de equilíbrio inicial. Nossa economia está estabilizada, está em equilíbrio. Vamos supor, no primeiro momento, que o governo aumente seus gastos. O que o Tomit está comentando é que o governo tomou uma decisão de gastar mais. Tá? Que está expressa por essa relação. Bom, o governo ao gastar mais, o primeiro efeito que ele vai gerar é um deslocamento no mercado de bens, um deslocamento da curva IS. Então a IS original desloca para IS1, certo? O governo gastou mais, aumentou a atividade econômica, a IS1 se deslocou. O deslocamento da IS1 acarretou o quê? Aumento da taxa de juros. Notem que a taxa de juros estava em I, foi para I1, o ponto, né, ela foi para o ponto A1 aqui, certo? Bom, o que isso acarreta? Com o aumento da taxa de juros ocasionado pelo aumento dos gastos do governo, dada a paridade da taxa de juros, ocorre um aumento da taxa de câmbio. Observem que originalmente a gente estava nesse ponto, a taxa de juros veio para I1, a gente vai ter agora uma taxa de câmbio maior que está dada em E1. Em termos dos efeitos desse modelo, o que a gente constata é que existe aumento do consumo dos gastos do governo, a gente não consegue determinar com clareza os efeitos sobre o investimento, porque, por um lado, os gastos do governo aumentam o investimento, mas, por outro, existe um aumento da taxa de juros que, de certa maneira, opera em um sentido contrário. Então, a gente afirma que o investimento, o resultado sobre o investimento é ambíguo. Tá? Essa é a ideia de ambíguo, porque o juro sobe. Tá? Ao mesmo tempo, o aumento do produto, bem como o aumento da taxa de juros, estão associados com uma apreciação cambial. Se ocorre uma apreciação cambial, o que implica é uma redução das exportações do país. O país vai exportar menos porque o câmbio está mais apreciado. E o câmbio está mais apreciado porque a taxa de juros aumentou.
Notem que, dessa forma, um aumento dos gastos do governo não necessariamente implica em um aumento do produto. A gente vai saber isso somente se a gente analisar os efeitos específicos em cada mercado. A princípio, um aumento dos gastos do governo, nesse tipo de modelo que a gente está analisando, apresenta efeitos ambíguos, tá? Em função da condição de paridade da taxa de juros. Vamos olhar agora o caso de política monetária. Vamos supor que o governo efetue uma contração monetária, ou seja, que ele reduz a quantidade de moeda na economia. Observem aqui. Eu estou na curva LM, a gente reduz a quantidade de moeda, acontece um deslocamento para o ponto A1. Ou seja, o produto cai e a taxa de juros sobe também. O que vai acontecer? Taxa de juros subindo, dada a paridade da taxa de juros, ocorre aumento da taxa de câmbio. O que vai implicar um movimento de contração monetária? Tende a tornar os títulos domésticos mais rentáveis, dado o aumento da taxa de juros. A gente vai ter, como mencionei antes, um aumento da taxa de câmbio. E o que vai acarretar é uma redução da demanda, ou seja, a atividade econômica vai encolher. Ou seja, o aumento da taxa de juros ocasionada por uma política contracionista reforça essa retração do produto através da apreciação cambial. Então, ou seja, o câmbio ele opera como um mecanismo que aumenta o efeito contracionista da política monetária. Bom, a gente viu até agora nessa aula uma economia na qual o câmbio é livre, o câmbio flutua, e na qual existe livre fluxo de capitais. Na próxima aula, vocês vão ter uma discussão mais profunda sobre os regimes cambiais. O que a gente vai fazer agora é analisar um caso extremo. Vamos fazer uma análise para uma taxa de câmbio fixa. Ou seja, o governo toma a decisão de determinar a taxa de câmbio e assegurar que ela não vai mudar. Então a gente vai olhar como é que se responde esse modelo que a gente está estudando, uma situação de câmbio fixo. Vamos olhar isso. Basicamente, no caso do câmbio fixo, o que a gente tem é, como o câmbio é fixo, esses dois elementos são iguais. Dessa forma, a gente consegue concluir que no caso de câmbio fixo, existe uma igualdade entre a taxa de juros do país e a taxa de juros internacional. Assim, num regime de câmbio fixo, com mobilidade de capitais, existe uma obrigatoriedade da taxa de juros interna ser igual à taxa de juros externa. Vamos ver as implicações disso. Quando a gente tem uma taxa de juros interna igual à taxa de juros externa, dado que existe a obrigatoriedade do câmbio fixo, o que acontece é que o Banco Central ele não pode formular política monetária. Por quê? Por que ele não pode formular política monetária? Ele não pode formular política monetária porque ele não pode operar com uma taxa de juros diferente da taxa de juros do mercado internacional. Por que ele não pode operar com a taxa de juros diferente? Porque ele assumiu o compromisso de manter o câmbio fixo. Ao optar por a manutenção do câmbio fixo, eu não tenho como operar com taxas de juros diferentes do resto da economia mundial. Por isso que a gente afirma que nessa situação o Banco Central não faz política monetária. Porque a taxa de juros vai ser a taxa de juros do mercado externo que vai ser adotada no país que tem o câmbio fixo. Ok? Agora, isso não tem a mesma implicação para o caso de política fiscal. Vamos olhar. No caso de política fiscal, uma variação positiva dos gastos do governo, a gente observa. A gente vem desse ponto para o ponto A asterisco. Ok? Então, aumentou o produto, isso a gente já viu. O que acontece? Como a gente está numa situação de câmbio fixo, o governo precisa neutralizar o efeito do aumento da taxa de juros. Por que isso? Porque como o câmbio é fixo, a taxa de juros do país tem que ser igual à taxa de juros internacional. Dessa maneira, existe uma
quase uma obrigatoriedade de o governo aumentando os gastos, ele tem que também aumentar a oferta de moeda. Por quê? Porque aumentando a oferta de moeda, ele vai fazer com que os juros caiam e voltem ao seu patamar inicial. Então esse é o movimento que a gente observa aqui. Os gastos do governo aumentam a taxa de juros e, ao mesmo tempo, é necessário um aumento da quantidade de moeda para trazer as taxas de juros de volta à condição inicial. Por que isso ocorre? Porque num regime de câmbio fixo, a autoridade monetária assume o compromisso de manter a taxa de câmbio fixa. Então essa é a principal diferença. Num caso de câmbio fixo, o país vai se obrigar a manter as taxas de juro alinhadas com as taxas de juro internacionais. No caso de câmbio flutuante, como a gente viu anteriormente, é possível ocorrerem diferenças entre a taxa de juro do país e a taxa de juro internacional. Isso se deve a que fato? Ao fato de que a relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio é dada pela paridade, a condição de paridade dos juros. Dada essa condição, existe a necessidade de preservação de igualdade da taxa de juros para a gente manter o câmbio fixo, ou a gente pode ter diferenciais de juro permitindo que existam modificações na taxa de câmbio. Ok? Bom, basicamente nessa lâmina vocês têm uma explicação do que eu acabei de mencionar para vocês no gráfico. Tá? Basicamente, a ideia, friso para vocês, é taxa de juros interna deve ser igual à taxa de juros externa. Esse é o elemento fundamental para compreender a peculiaridade no regime de câmbio fixo. Bom, com isso a gente encerrou a discussão desse modelo. A gente vai ter agora, vocês vão ter acesso a um conjunto de exercícios nos quais vocês vão ser instigados a fazer diferentes simulações de políticas econômicas no contexto de uma economia aberta. Façam os exercícios e, se vocês tiverem dúvidas, deem uma passada no fórum que a gente está lá para ajudar vocês. Até a próxima. Tchau.